superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quarta-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 23, dos versículos 27 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje a palavra de Jesus vem nos chamar a atenção. Jesus chama a atenção da hipocrisia, daqueles que aparentam uma coisa, falam sobre isso, mas vivem no íntimo o contrário. Quando eu digo íntimo, não é só pensamento, sentimento, mas buscam em atitudes agir de tal forma de acordo com seus pensamentos. E Jesus condena essa hipocrisia, porque muitos se aparentam santos, humildes, servidores, profetas, pregadores, com várias virtudes, várias coisas que reluzem diante do mundo, mas na verdade não vivem, mas na verdade buscam simplesmente aparecer para ser elogiado, para ser bem visto, para ser tido em alta conta diante da sociedade. Diante desse condenar de Jesus, nós somos convidados a nos confrontar. Por que nós vivemos? Por que nós agimos como cristãos? Nós agimos para sermos vistos, nós agimos para sermos elogiados, nós agimos para que as pessoas falem: nossa, como você fala bem, como você é santinho, como você é virtuoso, como você é isso, como você é aquilo. Qual é a nossa meta? Qual é o nosso escopo, o nosso impulsionar para a ação? É um impulsionar virtuoso ou é um impulsionar que visa somente o meu intestino, os meus prazeres, a minha satisfação? Diante disso, nós somos convidados a olhar para o íntimo do nosso coração e reconhecer que aqui existem todas as paixões: orgulho, vaidade, medo, vanglória e tantas outras, mas hoje as que mais importam nesse evangelho são essas. Essas paixões existem em nós, mas nós devemos aprender a reconhecê-las, aprender a reconhecer a força que elas têm em nossas vidas e agirmos não para satisfazê-las, mas agirmos pela missão que o Senhor nos deu. Diante disso, nós temos que ficar atentos, porque muitas vezes diante do viver a nossa vocação como
cristão leigo, como catequista, como religioso, como sacerdote, não importa qual a vocação, mas muitas vezes para vivê-la, a vida, Jesus, o Espírito, nos coloca em situações que as paixões começam a gritar dentro de nós. Aí nós temos que aprender a calá-las, aprender a agir não movido por elas, mas aprender a agir de acordo com o Espírito. O que o Espírito me pede, o que o Espírito sopra no meu coração, o que o Espírito pede que eu faça. A partir daí nós agimos, a partir daí nós fazemos tudo aquilo que Deus nos pede. Esse Evangelho nos convida a essa atenção, a buscarmos a pureza de coração. Por isso, meu irmão, não se julgue pronto, não se julgue acabado, não se julgue seguidor fiel de Cristo. Nós temos sempre que ter essa capacidade de olhar para o nosso coração e perceber os erros, perceber os desvios, perceber as hipocrisias que nos afastam da verdade. Diante disso, diante desse puxão de orelha nas duas ao mesmo tempo que Jesus nos dá, que nós saibamos voltar os olhos, voltar o coração para o silêncio do nosso coração e percebermos aquilo que o Senhor quer nos dizer e ensinar. Ó Jesus, dai-nos hoje a graça de sermos tocados por esta Tua Palavra. Que o Senhor nos dê a graça de reconhecermos todas as forças do orgulho, da vaidade, da vanglória, o desejo de ser reconhecido, elogiado, querido. E diante desses falsos desejos, falsas virtudes, desses desejos que nos rebaixam, que nos jogam para o pecado, que nos jogam para longe de vós, que a Tua verdade nos toque, para que nós possamos compreender qual é o Teu chamado, qual o caminho que o Senhor nos aponta, quais são os talentos que o Senhor mesmo nos dá, para que possamos desenvolver, para que possamos dar sabor ao mundo. E diante da vocação, dos talentos, da missão que o Senhor nos dá, que nós tenhamos força para não deixar que as paixões guiem os nossos passos, mas que nós sejamos conduzidos pelo Espírito. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.